Muitos dos certos da Agostina Bessa Luís que integram esta exposição escapam, por assim dizer, àquilo que poderá ser entendível como politicamente correto. Esse é o caso, nomeadamente, dos certos que apresentamos aqui e que relacionam com entradas como mulher, feminismo, culpa, emancipação e família, onde a Agostina Bessa Luís, numa postura contracorrente relativamente àquilo que são os ideais de emancipação propalados pelo feminismo, apresenta uma visão provocadora em relação ao papel social da mulher e em relação à integração da mulher, em relação à emancipação da mulher relativamente àquilo que é o papel social que lhe foi sendo atribuído e convencionado ao longo da história da humanidade. E estes certos foram colocados em diálogo com uma peça do Bruce Nauman, Violent Incident, onde vemos um casal que se prepara para aquilo que parece ser um jantar romântico, mas ele, ao puxar a cadeira para ela ocupar o seu lugar à mesa, puxa a cadeira excessivamente, provocando uma queda e desencadeando a partir daí, de facto, um confronto violento que dialoga com a violência com que a Agostina Bessa Luís trata as questões que surgem nos textos que vemos nesta parede. A título de exemplo, feminismo. Sou muito pouco participante das ideias feministas, desse provincianismo feminista que existe e que se desenvolve por toda a parte hoje. A mulher, até pelo seu grande poder de insignificância, é muito menos vulnerável do que o homem. Ora, com certeza que dificilmente poderemos concordar com muitas das afirmações da Agostina, nomeadamente com esta, mas em todo caso o facto de a Agostina apresentar pontos de vista que colidem frontalmente com aquilo que é hoje consensual e politicamente correto, aceitável, leva-nos, no fundo, a interrogar sobre as contradições da nossa época, sobre aquilo que, no nosso tempo, pretende ser mais apaziguador, sobre um neopuritanismo reinante que a Agostina desmonta, desconstrói. Muitos dos textos de Agostina Bessa Luís que aparecem nesta exposição tratam inevitavelmente de Portugal. É o caso, por exemplo, de um texto que tem por título especificamente Portugal e que aparece em diálogo com uma obra do Fernando Lenhas, que no fundo é um mapa da distribuição geográfica dos meteoritos caídos em Portugal desde o século XVIII, indicação do percurso desses mesmos meteoritos. E, de facto, a Agostina Bessa Luís é um meteorito nas letras portuguesas do século XX. E é também um meteorito relativamente às leituras políticas que foi fazendo dos acontecimentos que viveu, como é o caso, por exemplo, do 25 de Abril. Há um texto em que a Agostina recorda os acontecimentos pessoais que tiveram lugar nesse dia e o modo como o faz é por si só revelador de um ponto de vista sobre aquilo que foi a Revolução de Abril, e esse texto aparece aqui na exposição em diálogo com uma peça do Luís Noronha da Costa que foi apresentada pela primeira vez na Alternativa Zero em 1977. A Alternativa Zero, uma exposição que, no fundo, fazia uma radiografia daquilo que tinham sido ou estavam a ser as vanguardas em Portugal na segunda metade do século XX, mas que foi também, no fundo, um ponto de chegada e de um ponto final, se quisermos, uma visão um pouco mais radical daquilo que era o poder disruptivo das vanguardas no que às artes plásticas diz respeito. E, neste caso, temos uma espécie de pequenos teatrinhos onde o Luís Noronha da Costa encena fotografias captadas na rua durante o processo revolucionário e registra, no fundo, tudo aquilo, de uma forma paradoxal e contraditória, tudo aquilo que eram os slogans políticos da altura. E esta peça do Noronha da Costa aparece, portanto, na exposição em diálogo com um texto da Agostina sobre o 25 de Abril, mas também com um outro texto relativo ao nudismo, que aqui é aproximado de uma peça do Eduardo Batarda. A questão que se coloca imediatamente é qual pode ser a relação entre 25 de Abril e nudismo. A Agostina responde dizendo que o nudismo foi declarado mais afeitamente do que a Revolução dos Escravos. Não porque seja confortável, já Mendes Pinto achava que não era, nem elegante, nem natural. É uma espécie de fanatismo como qualquer humanidade, como quando a humanidade é sacudida por qualquer coisa de irracional e insensato, estranho ao mundo familiar e tenta produzir o exorcismo da degenerescência. O nudismo é, sem dúvida, um acontecimento suprapessoal. Há sempre uma força contraditória no modo como a Agostina Bessa Luís pensa, reflete, trata
as diferentes temáticas que encontramos nesta exposição. Aqui temos um belo exemplo, o 25 de Abril pensado numa perspectiva daquilo que foi a sua experiência pessoal desse dia, o nudismo relacionado com o 25 de Abril e, no fundo, identificado pela Agostina como uma experiência suprapessoal.